vamos bater um papo aqui sobre a história da festa Bom Jesus do Navegante, como essa história, como aconteceu, o que é lenda, o que é fato, o que é verdade, qual o valor cultural, histórico para apropriar, mas no sentido geral comentar sobre a festa. Eu tenho aqui Alberto Amorim, que é professor de História, secretário de Educação do município de Propiá agora em 2020. Tem Luiz Viana aqui, que é um memorialista, como Alberto Amorim, professor, fala. Vou apresentar também aqui o nosso amigo, que é o Messias, é pescador, é proprietário desse lugar aqui gostoso que vocês estão vendo, lugar maravilhoso. Essa história que a gente sabe de que os pescadores vinham navegando do Rio São Francisco e era uma grande cheia, e nesse dia tinha uma grande tormenta, ventania. E essa cheia do rio se diz que foi em 1904. 1904. E os pescadores aí rogaram a Jesus para que eles conseguissem chegar em terra. Luiz Viana Amorim, bem, o que é que existe de verdade nisso, o que é lenda? O que algumas pesquisas mostram que aqui mesmo, a ponte está ali, no máximo 200 metros da gente. Por aí. No morro, onde está hoje o hotel, não é isso? Morro do Chaves, Morro né? do Chaves. Morro do Chaves, que onde foi antigamente, o professor Adevaldo também tem conhecimento, onde houve uma das últimas batalhas para a expulsão dos holandeses. Né? Isso. Houve a batalha aqui em Propiá, nesse morro, no Morro do Urubu, antigo. Então, Urubu de baixo. nesse espaço aqui próximo, defronte, segundo as pesquisas, havia esses pescadores. E aí foi nesse momento, nesse tempo de cheia da Januária, ficou conhecida como a Januária. Januária é a região lá de Minas Gerais. Minas Gerais, na cidade. É a cidade de Januária. E eles clamam, não é? Como o professor Adeval frisou, eles clamam por proteção. E aí, segundo eles, aí a fé, aí a lenda. Isso em 1904. 1904, início do século XX, e eles dizem que as águas se acalmaram. Então, daí em diante, eles começam a fazer suas procissões fluviais, um cortejozinho ali, todo o último domingo de janeiro. Com um pouco tempo, não sei bem exato, 6 anos, 8 anos depois, a igreja se apropria desse evento criado por eles. E que bom que a paróquia de Santo Antônio de Propiá absorveu e levou. E hoje a festa do Bom Jesus dos Navegantes de Propiá é considerada a maior festa fluvial do Baixo São Francisco. Amorim. Não. Inclusive, tinha a guerra dos holandeses e tinha a toca deles ali, de pedra, abaixo da ponte. Você chegou a alcançar? Foi desmanchado quando fizeram essa ponte aí. Mas tinha a toca de pedra, a gente passava, tipo um túnel assim. Você chegou a entrar nesse? Não. Nós passávamos de canoa assim, que eu morava ali, me criei ali no Belém, nós vivíamos de canoa. Mas tinha. Foi destruída na construção da ponte. O próprio Luiz Viana já escreveu algo sobre esse que é conhecido como o buraco da avó. Isso mesmo. Dá certo, Viana. Mas como era esse buraco da avó, Luiz? Como foi isso mesmo, na verdade? Na verdade, o buraco da avó era uma escavação com uma profundidade no morro, que na época já era chamado Morro do Chaves, pelo menos na minha época, né? Eu sou um pouquinho novo, eu nasci em 41. Então não foi no Paleolítico, foi depois. Está chamando de homem das cavernas? Mas ele está falando de uma caverna. Na realidade era uma caverna. Eu, inclusive, como a Amorim disse, eu escrevi sobre uma viagem. Uma viagem ao buraco da avó. Eu fiz uma pequena história de como eu e mais 2 amigos, na época que a gente
tinha nessa época de 9 para 10 anos, o mais novo tinha 9, eu tinha 10 para 11, e tinha um outro rapaz chamado de Tarzan, que era por apelido, foi... Os três eram Nil, Luiz Viana, que era Lula, Nil, Lula e Tarzan. 3 meninos, naquela época a gente botava apelidos, e alguns apelidos era coincidentemente com pessoas que trabalham, com figuras das revistas de quadrinhos. E realmente era um buraco inicialmente com uma profundidade talvez de uns 3 metros. De largura isso? Não. A largura era estreita, ela na abertura ela era estreita, mas dava para passar um homem adulto normalmente. Devia a gente andar mais ou menos 1 metro a 1,5 metros, e dentro ele ficava mais largo. Tipo um salão, né? Tipo um salão que dava para comportar talvez 2 pessoas adultas. Deu para comportar nós 3. Os 3 garotos. Você chegou a entrar? Chegamos a entrar. Tinha pintura rupestre lá dentro? Não, lá só tinha a escavação, porque era pedra. É pedra. Era pedra, era no morro, era agora, pedra. Luiz, desculpe, essa escavação, você considera, você lembra, você era criança, mas você lembra, ela era foi uma escavação feita pelo homem ou da natureza? Não, feita pelo homem. Feita pelo homem. Foi feita pelo homem. Inclusive, rezava naquela época uma história, uma lenda, que não chegou a ser confirmada, que foi justamente por causa dessa questão da guerra, que própria naquela época tinha essa denominação urubu de cima e urubu de baixo. No urubu de cima tinham feito a Igreja Católica, pelo menos é o que contam, uma capela ou uma igrejinha, porque o catolicismo sempre conceituou as suas sedes das partes mais altas da cidade. E naquela época a parte mais alta da cidade era o urubu de cima. E tinha uma distância razoável, talvez de uns 2 quilômetros, talvez até mais um pouco. A localização exata? No Morro do Urubu, aqui pela entrada da cidade. Depois de do assentamento, do assentamento aquela, não sei se aquelas terras na época já pertenciam a João Barbosa, não sei. Mas é naquela área lá para cima. E lá também eu nunca vi, e essa parte eu nunca vi. Dizia que tinha uma abertura de um túnel que fazia a ligação com essa parte aqui debaixo da beira do rio, que era uma localidade bem situada, alta. Eu acredito que nenhuma enchente chegou a botar água dentro desse túnel do Buraco da Vó, mesmo as grandes enchentes. Pelo menos a de 60 não colocou. Não. A maior que eu vi foi a de 50. 49, 50. Né? 49, 50. Minha mãe falava. Ela foi a maior que eu vi. Talvez tenha sido a maior da história. Quanto à questão da tempestade... Pronto, me permita. Lenda, Amorim historiou. É o que a gente sabe. Essa é a história que a gente sabe. Amorim historiou. Mas a sua concepção? Na minha concepção... Lenda... Rapaz... Procede? Veja bem, procede. Todas as lendas é baseada em algum fato real. A lenda ela não é criada puramente, como a gente chamava antigamente, história de Trancoso, que a gente inventava a história, não. E eu acredito que tenha existido mesmo, porque na década de 80, se eu não me engano, aconteceu um fato muito parecido com esse que é retratado de antigamente. Eu acredito que... vocês dois talvez, não sei a idade do 80. E 80. Você lembra daquela tempestade que fechou toda a parte de cima de colégio em direção a São Brás? No dia da festa. No dia da festa, no domingo da festa. Eu estava ali na ponta. Que morreram várias pessoas durante a procissão. Tomando banho, morreram afogados, no mínimo 4. Mas o afogamento não foi por causa da tempestade, não. O afogamento era por causa da inexperiência das pessoas. Mas isso aí... Tudo bem, podia ter até contribuído, mas não tinha ninguém nadando naquela hora, não. Os que morreram, se eu não me engano, foram todos eles antes, na parte da manhã.
a tempestade que veio foi na parte da tarde, por volta das 4. Mas na hora da procissão não falou, morreu sim. Na hora da procissão, Messias tem. Uma grande ventania uma vez aqui que Cascanoa eles tiveram problemas aqui. Não, tiveram problemas sérios. As ondas aqui foram realmente altas para o normal de uma onda no rio, né? E as ondas no rio geralmente 30, 40, 50 a gente chama aqui de maruada. Mas que eram as famosas maruadas. Né? Era justamente o vento que vinha do mar, né? Subindo e criava. As ondas nesse dia, eu acredito, chegaram a quase 1 metro. Viana, você está enganado. Aquele mangaba ali deu pequeno, aquelas tordas, era respeitado, as maruadas. Mas a gente também era pequeno. Porque tem uma coisa impressionante que às vezes a gente não distingue. Antigamente, sair do centro da cidade e vir aqui para o Morro do Chaves era uma viagem. Principalmente para as crianças. Porque as pessoas menores andam mais. Anda mais. Quando a gente se torna adulto, que cresce, anda menos para chegar. Então são coisas interessantes na vida da gente que as pessoas às vezes não percebem. Eu vim perceber isso quando a Amorim me tornou o memorialista. Aí eu comecei a notar as distâncias Eu só lhe descobri. É diferente. As distâncias, elas começam a encurtar quando a gente começa a crescer. Porque quando a gente é criança, era uma viagem a ir para o Morro do Chaves. Era uma viagem do centro da cidade. E por isso que quando eu fiz a minha historiazinha, eu conto a minha viagem ao Buraco da Vó. Buraco da Vó. Então eu acredito que a existência desses fatos provocaram não uma lenda, mas uma realidade talvez um pouco deformada, porque a criatividade mais fantasia, humana, né? A gente sempre conta um conto e aumenta um ponto, né? É a história que diz isso. Então eu acredito que tenha realmente acontecido o fato, que se tenha rogado, porque sempre quando a gente está numa dificuldade, roga por Deus ou por Nossa Senhora, por alguém, pede mesmo. Lá de cima, que a gente nunca viu, mas que acredita e tem fé, e daí se ter criado a festa, e não só a festa, né? Se ter criado o agradecimento da comunidade, que eram os nossos canoeiros, os nossos pescadores, que criaram, inclusive, fizeram uma imagem e se criou um recinto que chamam hoje de a Igrejinha de Bom Jesus. Fica localizado? Fica localizado no fim da rua Serapião de Aguiar. Uma rua de capela, né? Uma rua de capela. Porque a rua da capela, por causa mesmo dessa capela. Dessa capela. É a rua Getúlio Vargas, com o Serapião. E essa capela ficava também no alto, e uma das primeiras ruas que se direcionava mesmo diretamente para a beira do rio. Ela vem de cima até a beira do rio. Agora vamos colocar o seguinte, então, nasce o momento. O momento do agradecimento. Pronto, nasce o momento. Vamos imaginar o seguinte, 1 ano depois, Amorim, Messias, os pescadores, em agradecimento, fazem um pequeno cortejo, canoinhas pequenas, ainda não era tudo isso que é hoje, não, uma coisa era com assim. Canoas de pescaria. Aí duas perguntas. Como é que a gente vai pensar? O momento, a igreja se apropria ali, ou leva-se alguns anos? Alguns anos. Olha, tem algum material? Não exatamente. No meu pensamento, na minha conceituação, como aquilo se tornou uma coisa normal a cada ano, a igreja verificou que aquilo era um momento de fé e então resolveu chamar para si também aquele festejo, aquele agradecimento anual que era feito no caso a Jesus ou a Deus, como deve ter sido, alguma coisa desse tipo, e se criou então o fato do bom Jesus dos navegantes. Eu quero explorar isso. Na fundação da fábrica de tecidos da família Brito aqui, Coronel Porfírio de Brito, já havia a festa de Bom Jesus? Já. Com procissão fluvial? Acredito que a igreja sim, mas já era... a procissão
eram em canoas de pescaria, entendam isso. Posteriormente foi que entrou as canoas de tolda. Porque a fábrica deve ter sido 1918. Talvez um pouquinho antes, por ali. 14 para 18, junto com a Estrada de Ferro. Eu lembro que tinha data lá. E ela deve ter ficado, se eu não me engano, 908, né? E eu, se eu não me engano, lá, ainda porque nós temos ainda o original daquela fábrica. Se foi em 1908 e o fato aconteceu em 1904, a enchente, o fato, então, 4 anos depois. Em 1908, mas se foi em 1918, 10 anos depois. 10 anos depois. Mas aí pode ter sido... Já com a igreja. Já com a igreja. Porque tem uma coisa interessante, a memória de Propriá, eu acho que não é de Propriá não, é de todo o Brasil. Eu estive observando algumas coisas depois que eu comecei a fazer algumas pesquisas, e a gente vê que o Brasil é realmente ruim de memória. Então, o surgimento, eu fui procurar na igreja, qual das duas igrejas surgiram primeiro? Se foi a do Rosário ou se foi a nossa catedral. Eles não souberam me dizer. Então, por dedução própria, como a igreja do Rosário é mais alta, num terreno mais alto, acredito eu que tenha sido ali a origem. É o que eu defendo também. Também, né? É o que eu defendo. E, lógico, que ela também veio depois da capela. Porque a igreja do Rosário é feita na Rua da Capela, no começo da Rua da Capela. Aliás, da Rua Boa Vista, que era uma extensão da Rua da Capela. Mas as igrejas em Propriá nascem muito antes. As igrejas em Propriá, lembre-se que em 1718 é a data da instalação da paróquia de Santo Antônio do Urubu de Baixo. Certo, mas ela, se eu não me engano, ela antecede muito a 1908. A paróquia ganhou esse nome. Ele está falando em 1700. 1700, então é isso mesmo. Quando foi instalado, Porque existe uma não é uma congregação, porque existe congregação mariana, os carmelitas, e existia uma associação do Rosário, de fato, que já impedia de os homens negros e mulheres participarem da igreja. Eu tenho essas pesquisas. Então ela pode ter sido mesmo, como o Luiz está dizendo, a primeira. Mas ele estava falando sobre a procissão em si. Então a igreja se apropria. Vamos colocar já a igreja se apropriando da festa, conduzindo os trabalhos da festa. E aí a gente vai entrar mais para a condução religiosa. Isso, condução religiosa. A gente já vem um pouco para a contemporaneidade. Apesar de ser no século XX, né? Período de 1900, a extensão de 1900, aí a igreja se apropria. Como essa festa surge em Propriá com essa bagagem, essa pompa que tem hoje? Eu gostaria de fazer uma pergunta a Luiz e a Messias. Talvez eles tenham esse conhecimento. E eu tive essa curiosidade. Eu dei uma lida, mas vocês podem ter vivenciado até. Em relação ao seu questionamento, Adeval, quando no domingo de manhã cedo o vapor vinha de Penedo, Comendador Peixoto, que já puxava, parece-me, que uma tolda ou uma chapa, uma tolda, puxava a imagem já no santo, Comendador Peixoto. E depois, não sei se no mesmo tempo, surge a Tupã, a Tupi e a Tupigi. Além da Amsterdã de Propriá, de Seu Luizinho, e outras lanchas e outras canoas como a Marialva, a Veranúbia, a Lusitânia, que não era de Propriá, né, mas vinha, que era o grande porto da região. A Canindé, Pirapé, a Oriente. A Canindé era maior, que tinha capacidade de 1.200 sacos era de maior arroz, né? Ela se afundou ali.
Passou muitos anos o macho dela ali. Aqui, próximo. Ele deu uma tempestade, ela desceu, chegou ali e afundou. Encalhou. Encalhou. Então é o seguinte, eu queria perguntar aos amigos se vocês confirmam, se vocês vivenciaram. Pela manhã, no domingo, no domingo da festa. Seria de hoje a 8, né, no domingo da festa. Vinha o vapor e quando ele chegava bem antes, não existia ponte, bem antes ele começava a apitar. E as fábricas que a gente chama, as beneficiadoras de arroz, de algodão, de algodão, arroz, óleo de É. mamona, aquela coisa. A gente tinha aqui, e as fábricas também começavam a dar o retorno. Aí dizem que era muito lindo. Apitar, né? Se arrepiou, Apitava, né? É, esse mesmo. Se arrepiou. Era uma espécie de saudação. É saudação. É O navio Chegava lá apitando, o comendador, e as Até- fábricas respondiam com Todo mundo, sua... Como era isso, Messias? Até na procissão, quando disse aí, seu Hermes ali, a Muribeca aqui, todos eles apitavam. Como era isso? Como era que você via isso? Eu não cheguei a presenciar o navio. Essa é a história, só meus pais me contavam muito. Mas das fábricas, aí eu presenciei muito. Era bonito. As mulheres hoje é bonita. Mas eu perdi 10-0 para nosso. Aquela ruma de torda. Enfeitava muito. Hoje, né? Só as cores dos panos. Olha, cara, tudo é tradição. Antigamente, morava ali, tinha as corridas de canoa. Terminou as corridas, ganhou o prêmio, quem não ganhasse, pegava um paninho só e ia brincar. Fazia pelo prazer da festa. Hoje a maioria dos caras vem da praia, não sei de onde, terminou, ganhou bem, quem ganhou, já vão embora, não há jeito, nada da procissão, é só a lancha. Dificilmente você vê as canoas. Antigamente, né, tinha aquelas tortas, tinha chata, era cruzando para lá e para cá, era um negócio bonito demais. E Luiz Bill chegou a ver esse momento? Eu tive a oportunidade de ver isso na minha infância, essa questão que vocês falaram aí sobre os apitos do vapor. Normalmente, como aqui era uma via de transporte, uma via barata, não tinha custo nenhum, era o rio. Quando não só vocês falaram no Comendador Peixoto, mas tinha um outro chamado Penedinho, não sei se você sabia. Era menor. Era um navio menor, menor. que fazia praticamente diária, né? Ele subia e até Piranhas e voltava. Eles só tinham por hábito, quando chegava aqui na proximidade do Morro do Chaves, apitar, para dizer que estava chegando. Naquela época, as pessoas viajavam muito. Os transportes eram por água. Principalmente de navio, que era mais rápido. Mas viajavam também de canoa. No dia da festa, havia essa reciprocidade porque as fábricas tinham seus apitos para chamar os seus funcionários, os empregados da fábrica. Eles apitavam na hora da chamada, geralmente era 15 minutos ou meia hora antes, anunciavam que estava chegando a hora de ir trabalhar, para os operários ir trabalhar. Não só as de beneficiadoras de arroz, que eu nunca chamei de fábrica, sempre chamei beneficiadoras, porque na realidade não fabricava, mas a fábrica de lá de cima, que era na área que eu morava, que eu nasci na Rua do Meio, bem próximo à fábrica. Laurita lá. Laurita. Não só a Laurita, a fábrica de tecidos. A fábrica de tecidos. Que a Laurita tecido. também era beneficiadora. Era. Então, a fábrica de tecidos foi quem criou o apito para chamar os operários. Então, nessa época, era uma época diferenciada, né? Quando o navio chegava normalmente por volta de 10 horas, no meio da parte inicial do dia, da manhã, por volta de 10 horas ele estava chegando. Quando ele apitava aí,
todo mundo já sabia que o navio ia chegar. Aí convocava a comunidade para vir para a beira do rio, que só existia naquela época um pedaço de cais, que é do mercado velho até a banca do peixe. O resto era isso aqui. Era beira de rio mesmo. O resto era beira de rio. É um cais que você fala não construído. Cais construído. Com infraestrutura. Por sinal, eu não tenho a idade da construção daquele cais. Porque quando eu nasci ele já existia. Bem antes. Mas era curto, né? Só aquele pedaço mesmo. Talvez Salvo ali engano, uns 300 metros. Se não me engano, 1940. Não, eu estou me lembrando 1948. 46. 47, Segundo o Zé 48. Couto, na entrevista também assim. Viu? E ele disse que começou a primeira fase aqui. De quê? De construção? Do cais. Do cais não, começou Não. lá. A construção Isso aqui começou lá em de lá cima. para cá. A construção veio de lá do mercado De para cá peixe. e veio descendo. Ela não começou aqui não. Aqui ela terminou. Já terminou. Aqui ela terminou. Então, Isso aqui ela terminou. Tem que ser revista, que ele falou que chegou na banca do peixe e parou, aí depois começou de lá para cá ou vice-versa. Enfim, alguma coisa assim. Ela começou realmente lá. Isso eu posso dizer porque eu vivi. Isso aí veio de lá para cá. Veio de lá para cá. 1946. Não. Segundo ele. Não. Leandro Maciel. Já foi nos anos 50, na década de 50. Pode o projeto ter sido concebido como projeto da ponte, que é concebido de, parece, 1700, sei lá, de quanto tempo. Da época das guerras, que esse projeto da ponte foi justamente para facilitar a integração, vamos dizer, norte e sul, e dar mais mobilidade no caso de uma guerra. Tá, Luiz tem razão, porque eu tenho uma cópia do projeto da ponte da integração nacional de 1950. Eu tenho essa cópia do projeto.